tem formação, os assistentes sociais, educadores, e tem alguns técnicos em formação, e tem que estão participando hoje, tem um grupo de 11 pessoas. Tem 2 psicólogas que entraram com o teste seletivo, que já estão fazendo também os fundamentos, e tem 9 educadores que estão fazendo parte, e eles estão pelo núcleo de educação, que a Marli está facilitando lá, né? Então nós temos um total de pessoas que já estão formadas, né, lá no Sense, 28 pessoas já estão formadas nos fundamentos, e de práticas nós temos 8 pessoas. Total geral então de 36. Vocês têm mais algum dado ali que nós colocamos? Tem um tempinho ainda, Ana Clésia? Tem, olha, viu? Então assim, falando um pouquinho dessa experiência nossa então dentro do Sense. Sempre nós vemos o que eu falei antes, que a gente começou como círculo vítima-ofensor. Com o decorrer do tempo, a gente começou a compreender a necessidade que tinha de se trabalhar outras perspectivas, porque tem uma demanda que acontece muito claro, que são os conflitos dentro das famílias. Então nós temos feito assim, muitas conferências, esse dado acho que estava, né? Conferência de família, círculo vítima-ofensor, círculo de paz. A gente tem conflito com professores e adolescentes, adolescente família, adolescente educador. Então tudo aquilo que se refere ao adolescente nós estamos tentando fazer esse trabalho. Mas, isso aqui, era essa lâmina que eu queria ver, ó. E dentro, então, dos casos que a gente teve lá, as tentativas de homicídio, a gente trabalhou com 4, agressão física 2, homicídio familiar, esse aqui foi um homicídio que aconteceu, um adolescente praticou um homicídio, participou, né, não diretamente, mas estava lá, de um familiar dele. Então teve muita dor. A gente trabalhou no círculo. O menino já estava cumprindo a internação, mas precisava, de alguma forma, botar para fora aquela dor, né? Então foi feito um círculo. Teve 4 casos trabalhados de conflito familiar, um roubo, conflito professor-adolescente, conflito adolescente-adolescente e de lesão corporal teve um caso. Então, do total de círculos que foram feitos, foram 64, entre pré-círculo, círculo e pós-círculo. Os pré-círculos, igual a Andressa falou, às vezes há necessidade de se fazer mais. Porque como nós estamos no dia a dia com o adolescente, nós conseguimos perceber a necessidade de um processo de sensibilização. O grupo, o círculo em si, ele tende a ser bem mais positivo quando aquele adolescente, ou aquele familiar, ou aquela pessoa que está envolvida, ela consegue perceber a importância daquilo. Quando chegou ao coração, como se foi falado ontem. Então, aí facilita bastante o nosso trabalho. Então, às vezes o pré-círculo é feito, teve um caso que foram feitos 7 pré-círculos, para depois conseguir se fazer o círculo. Às vezes com um é suficiente, mas às vezes é necessário fazer mais. Tá certo? Eu vou ficar à disposição para debate depois, se vocês tiverem dúvida, a gente pode compartilhar um pouquinho mais as experiências posteriormente. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do trabalho do Núcleo Regional de Educação. Eu sou Marli Tim Vanelli e nesse momento eu estou junto com a Vera Dick nessa formação e também com relação aos círculos. Nós trabalhamos bastante, círculo vítima-ofensor, círculo de entendimento, círculo individual, né? Às vezes a gente pensa assim que a questão individual não precisa ser trabalhada sem que isso tenha uma relação com o outro, mas essa questão do eu faz muita diferença quando eu me relaciono com o outro. Então a gente tem trabalhado bastante questões nesse sentido, inclusive com relação à questão de tentativas de suicídio, né? Várias situações de risco da própria criança ou do adolescente. Nessa abordagem a gente pretende então pensar na prevenção, muito mais do que esperar que um dano maior aconteça. Quando a gente percebe que a relação está complexa, está difícil, a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Inclusive, só para a gente dar um exemplo,
Na sexta-feira nós estivemos na escola, nós estamos fazendo formação com duas turmas de sextos anos no Mário Quintana. E um dos meninos que estava nessa formação, ele estava extremamente agitado, rindo o tempo todo, brincando o tempo todo, como quem diz assim, essa coisa que está me incomodando, né? Porque o trabalho de uma arte de viver e conviver é dentro da perspectiva do que é os fundamentos da justiça restaurativa e que a espere, né? Nesse sentido é que nós fomos perceber que alguma coisa tinha de errado com esse menino. Então nós pedimos que ele fosse conversar com a direção e que depois a gente estaria conversando com ele. Depois a gente foi descobrir que na semana, há alguns dias atrás, o irmão dele matou um policial e os policiais mataram o irmão dele. Então vocês imaginam o universo de dor deste menino para estar trabalhando as relações do eu com relação àquilo que a gente estava propondo para eles, certo? Mas assim, a gente já marcou um momento para estar conversando com ele individualmente e com a família, porque o que a gente quer com isso? O nosso trabalho pretende prevenir para que ele não permaneça nesse mundo onde ele está. E se Deus quiser nos ajudar, a gente vai conseguir mobilizá-lo para que isso não aconteça. Tá? Aqui nós vamos trazer apenas alguns dados para vocês olharem no sentido de amplitude daquilo que a gente está desenvolvendo, porque não vai dar para a gente poder falar de tudo, mas só para a gente dizer quem foi a pessoa que foi esse início desse trabalho lá, depois que o Núcleo Comunitário de Práticas propôs o projeto para o Núcleo Regional de Educação. Foi a Valquíria que iniciou esse projeto, Valquíria Gertrudes Gapsky Giordani, a quem eu tenho muito apreço, e que começou a construir o projeto Escolas Mais Humanizadas, e ela fez todo esse processo desse projeto. Então, depois eu fui também para o Núcleo Regional de Educação e a gente começou então a fazer as formações já em 2014. Aqui alguns dados, só para a gente entender a questão dos números, porque o número de formações que a gente tem feito lá no Núcleo Regional de Educação, como não é um trabalho voluntário, é um trabalho remunerado, e é um trabalho onde que a gente vai fazendo formações durante o nosso percurso lá no núcleo. Então a gente tem formado de 2 a 3 turmas por semestre. Então nesse sentido o número de pessoas formadas em fundamentos é bem grande. A gente sabe que toda pessoa que vai sair formada de lá não vai ser a pessoa que vai trabalhar como formador depois, mas ela vai fazer diferença lá no núcleo onde ela está. Tá? Então aqui só os dados, depois se alguém quiser a gente pode estar disponibilizando para vocês estarem verificando desde esse período que a gente tem trabalhado, então as escolas que a gente está trabalhando. O importante é assim a gente perceber que essas pessoas que foram formadas na escola estão fazendo diferença na escola. As pessoas que também estão pensando diferente dentro da escola, elas também estão nos chamando no sentido de fazer esses atendimentos quando percebe que tem alguma situação. Antes a gente tinha que ir atrás das situações problema. Hoje elas vêm até nós, né? Então isso já é uma mudança e eu acho uma mudança bem positiva, porque quanto mais se sentir a necessidade de se perceber que esse é um processo que vai fazer diferença na vida de todas as pessoas, não só da escola, mas da família, de quem está no entorno dessa criança, desse adolescente, porque a gente chama pai, a gente chama mãe, para estar nessa conversa nesse sentido. Aqui também as pessoas formadas em processo de formação neste ano, né? Então são 173 pessoas, destas 39 pessoas no núcleo, 23 de práticas, 41 no Mário Quintana, que são 2 turmas que a gente está fazendo lá, e esse do Mário Quintana que a gente falou agora há pouco, que são 50 alunos aproximadamente que a gente está em processo de formação. Mais 20 alunos aproximadamente que são líderes de classe e também são alunos do Grêmio. Tá? Então, o meu tempo acabou, a gente vai estar disponibilizando para vocês depois, se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente está aqui para... Bom dia a todos. Então, eu sou a Andréia, diretora do Colégio Estadual Marcos Cláudio Schuster. Então,
Então nós temos o projeto piloto em justiça restaurativa em nossa escola. Então, eu participei da formação em 2013, pelo Núcleo Comunitário de Prática de Justiça Restaurativa, lá na Catedral. Então, a partir desse momento que eu participei da formação, eu disse, eu quero isso para a minha comunidade, para a comunidade a qual eu pertenço, né? A comunidade a qual eu trabalho. Então, eu já comecei a conversar com a Luísa, com as meninas que a Marli foi a minha formadora também, e a Vera, o Anacleto, né? E a gente começou, então, a dialogar sobre isso, né? O que nós poderíamos estar fazendo. Então, o Colégio Schuster, nós temos em torno de 900 alunos, os 3 períodos, manhã, tarde e noite. Atendemos os alunos do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. E além dos 3 períodos, nós temos algumas atividades complementares também no intermediário. Temos atividades do CELEI, que é o espanhol, né? Temos atividades de vôlei, futsal, uns projetos que nós desenvolvemos na escola. E enquanto eu estava diretora, estou diretora nessa escola, então a gente percebia, assim, muitos conflitos, principalmente entre os alunos. Muitas brigas, desentendimento, muitas alunas que se agrediam, assim, porque uma olhou para a outra, não fica a tua cara, Paula, então nós vamos pegar hoje. E aí, isso começou a me instigar, mas nós temos que fazer alguma coisa para que essa realidade mude, né? E quando eu participei dessa formação, então aí eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei, é isso que nós precisamos. Então, começou a conversa em 2014, então, conversando com o pessoal do núcleo, né, comunitário de prática de justiça restaurativa, numa reunião em 2014, onde nós começamos, então, essa sensibilização, de começar a falar sobre esse projeto na escola. E essa caminhada, assim, foi muito produtiva, né, desse trabalho. Nós temos muitos frutos. Depois vocês vão poder ouvir uma aluna que eu trouxe hoje para fazer o depoimento. Em 2015, com a implantação, então, desse projeto de escolas mais humanizadas no Núcleo Regional de Educação, então eu fui até a professora Inês dizer para ela que eu queria esse projeto na minha escola. Então eu fui lá e falei, professora, eu acredito nessa proposta e eu quero participar desse projeto, que minha escola faça parte. E aí nós começamos